Oi, gente, meu nome é Débora, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e eu vou conversar com vocês quanto mais ou menos eu gastei, como é que foi o processo para ser au pair aqui e o que na verdade é ser au pair, né? Bom, tudo começou quando eu era adolescente, eu tive sempre o sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Eu via as meninas indo pra high school, só que era um intercâmbio muito caro. Eu acompanhava a Catarina Torino, acho que é assim que fala. Na época, a Laura Daniela, essas meninas assim que sempre faziam algum tipo de intercâmbio com os family. E eu falava, nossa, meu sonho é isso. Eu até cheguei em uma época a pensar em fazer high school, mas eu fui ver os preços, os valores e assim, era quase impossível. Na verdade, era impossível pra minha realidade. Eu falei, ah, enfrentei isso como um não e fui seguindo a minha vida, só que eu não conhecia o intercâmbio de au pair. Pra quem não sabe, o au pair é um programa que você mora com uma família anfitriã, recebe um salário semanalmente e cuida de criança. Então, você precisa, né, para ser au pair, ter ali uma experiência com criança. Acho que você tem que ter até 2.000 horas trabalhando com crianças. E como que eu fiz isso? Eu já tinha feito voluntariado no Brasil, né? Eu fazia parte de um grupo que fazia, por incrível que pareça, fazia trabalho infantil com as crianças das comunidades, então eu sempre estive muito envolvida nisso. E também eu fiz estágio na minha faculdade em pediatria, o que eu acho que sumou muito no meu perfil, porque a maioria das pessoas vinham e falavam, nossa, que legal isso, que legal que você tem esse tipo de experiência. E também cuidei de criança, mas a minha maior experiência, assim, num total, foi voluntariado, igreja. As minhas horas deram mais ou menos 14.000 horas. Acho que o que contou muito também foi o tempo de voluntariado, porque foram mais, assim, foram anos fazendo esse voluntariado que eu fazia. E você precisa também ter uma carteira de motorista. Eu tirei a carteira e vim pra cá com a provisória. Mas aqui você vai ter que tirar a carteira do estado que você tá, de qualquer forma, pra dirigir aqui. Você ter o básico do inglês, né? Ou eu te indico a vir com um intermediário, porque aqui você vai precisar se virar em algumas coisas pra pegar voo, pra resolver suas coisas e você vai precisar do inglês. Então, eu recomendo você vir com inglês intermediário. Então, vamos para quanto eu gastei. Bem, eu entrei em contato com a agência e ela me encaminhou para uma agente. Nessa época que eu entrei em contato com a Culture Care, eles estavam com uma promoção, acho que de final de ano, não lembro se era final de ano, mas eu acho que era final de ano. E eu peguei uma promoção, aí eu paguei R$ 40 na entrevista. Primeiro você paga R$ 40 e faz meio que uma análise do seu perfil. Você vai conversar com uma pessoa que vai te entrevistar, vai fazer várias perguntas, se você tem alergia a alguma coisa, se você já, exemplo, né, o que você faz da sua vida, vai pedir pra você falar sobre você, vai fazer um geralzão, né, pra ver, eu acho que a sua entrevista, pra ver o seu perfil, pra ver se você se encaixa no programa. Ela vai tirar um tempo com você e vai começar a conversar com você em inglês pra ver o seu nível de inglês. Então, eu passei, e depois, né, você paga 310. Eu paguei 310 para ficar online. Então, a partir do momento que eu paguei 310, eu fiquei online e comecei a montar o meu perfil. Eu vou botar aqui do lado como é que era o meu perfil, botar umas fotos aqui. Eu quis mostrar pra família, não porque eu vejo que tem gente que bota assim, foto pessoal, essas coisas assim. Eu não quis, eu quis mostrar o meu perfil, tudo que eu sabia, tudo que eu faria com as crianças, né? Então eu botei bastante foto dos meus estágios, bastante foto com as crianças que eu cuidei. Na hora de descrever as minhas experiências, eu fui bem detalhista. Falei sobre tudo que eu fazia no estágio, falei sobre tudo que eu fazia no voluntariado. Falei um pouco sobre mim, né? No meu vídeo, eu vou botar aqui o meu vídeo de application, se vocês quiserem ver. Vou colocar ele aqui também. E assim, eu tive bastante famílias no meu perfil. Se eu não me engano, eu tive mais de 50 famílias. Eu considero que eu fechei o meu match muito rápido, que é um ponto que eu falo, preste atenção, não abra mão dos seus benefícios, escolha com calma, porque assim, o que mais tem é a família. E eu fechei o meu match, acho que eu fiquei uns
3 meses online. Então, conversei com várias famílias. Tinha lá minhas famílias favoritas que eu fiquei conversando por um bom tempo, né? Esse processo. Até que eu decidi fechar match com uma família por grande influência também de ter uma brasileira já na casa, que ela me contou a experiência dela, como é que foi o intercâmbio dela lá, que foi... Assim, o meu maior medo era entrar na família perigo. Então, quando eu vi que tinha uma brasileira lá, eu falei, pô, tô salva. Não, essa família não é uma família perigo, né? Porque uma coisa que eu sempre prezava era ter o contato da au pair da casa. Entrei em contato com a menina, conversei muito com ela, eu decidi então que iria fechar o match com eles, e fechei. Aí, depois do match, eu fui fazer o visto. Um ponto muito importante pro meu visto, que eu acho que foi a contratação da agência, né? Eu contratei a Lari, não sei se vocês conhecem, que eu acho que é Voe Seu Sonho, alguma coisa assim. Ela foi perfeita, porque ela preencheu tudo pra mim. Eu acho que, tipo assim, não é que eu não confie em mim, mas poxa, uma pessoa que tá sempre fazendo isso, eu acho que ela tinha muito mais embasamento pra preencher tudo pra mim. Eu não queria ter erro em questão de visto. Por quanto eu paguei, mas assim, eu acho que não passou de R$ 300 a agência. Aí o visto eu paguei 1.070, eu fui aprovada. Ele me fez, assim, algumas perguntas bem simples, que foram pra onde eu tava indo, quando eu tava indo, quantas crianças eu iria cuidar, então o que que a minha família fazia, né, questão de emprego. E foi, eu acho que basicamente só isso. Ah, e eu já tinha vindo pra cá 2 vezes, então ele perguntou quando eu tinha vindo, quanto tempo eu tinha ficado, e foi isso. Eu morava numa cidade um pouco longe eu moro no Rio de Janeiro, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eu tive que ir até o Rio de Janeiro cidade, que é tipo 1h20 de onde eu morava. Então teve esse gasto de ir até lá. Da minha época eu tinha que pagar uma taxa de reciprocidade, que foi aí mais ou menos uns US$ 100, eu acho, na época, que dá aproximadamente 500 e pouco, foi quanto eu paguei. Aí, depois que eu passei, eu tirei a minha PID, que é a Permissão Internacional para dirigir aqui, que foi R$ 200. E se você não... E assim, eu não tinha carteira, então eu tive que fazer autoescola lá no Brasil. Então também, se você não tem esse custo, o passaporte é obrigatório. Todo mundo tem que fazer, eu acho que é 242, se eu não me engano, quanto que eu paguei no passaporte, mas eu já tinha passaporte há muito tempo, então eu nem contei com esse gasto, não. Aí, quando você tem tudo isso, você precisa pagar para ter uma consulta médica, tipo aquela consulta que você faz de emprego, de validação de emprego, né? Para saber se é apta para trabalhar. Então, eu paguei R$ 80 numa consulta online. Geralmente, nesses grupos que você entra assim com as meninas, elas vão indicar algumas médicas. Eu não sei se a própria gente me indicou, mas eu acho que ela me indicou sim. Inclusive, eu não tenho que reclamar da Culture Care, fui muito bem atendida pela minha gente. Assim, todo o suporte que eu precisei eu tive. É você se programar financeiramente, porque você vai gastar dinheiro nesse processo. Assim, tudo que eu listei aqui foram as coisas fixas, mas você vai comprar presente pra família que eu comprei, vai comprar algumas coisas pra você trazer. Se você não tiver mala, você vai comprar mala. Então, assim, são várias coisas que vão agregando ao longo do processo, que se você decidir, eu acho que você já pode começar a ter a sua reserva, né? Já começar a juntar um dinheiro para você vir realizar seu sonho, seu intercâmbio. E é isso. Dica que eu vou te dar: não tenha pressa. Não tenha pressa de encontrar sua família. Vai com calma. Assim, você tem todo o tempo do mundo para não errar. Calma, vai na paz. Não abra mão dos seus benefícios. Pesquisa bem, sabe? Pesquisa se o lugar te agrada. Eu não indico ir para um lugar mais. Assim, se você não gosta de frio, não faz sentido você ir para um lugar que neva. Então, assim, tenha lá suas prioridades, aquilo que você gosta, o local que você gosta, quantas crianças, porque isso vai influenciar totalmente no seu programa. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão para famílias com a religião judaica. Assim,
pergunta, olha aqui, eu vou poder comer, se eles seguem lá uma dieta específica, pergunta, eu vou poder trazer esses alimentos para dentro de casa? Eu vou poder comer com vocês? Nessa questão, como é que vai ser a questão do carro? Como é que vai ser a questão do salário? Vocês vão pagar por conta? Não deixa de fazer as perguntas. Pergunta tudo, deixa tudo ali, se possível por e-mail. Deixa tudo bem simplificado para você não ter problemas no futuro. Então, esse foi um vídeo de mais ou menos como é que foi o meu processo. Eu acho que o meu processo foi muito rápido, porque eu, assim, no final do ano eu entrei, né, pra ser au pair, comecei a fazer as entrevistas e tal. No início do ano, comecei a falar com as famílias em março, eu acho que foi em novembro ou dezembro que eu entrei no programa, assim. E chegou em março, eu já tava com meu match fechado. Mas eu acho que eu também me precipitei um pouco na escolha. Fui muito pela segurança e, assim, acho que segurança por segurança vai ser difícil a gente saber onde é seguro, onde não é. A gente tem que ter ali a razão e a emoção lado a lado, né? Pra não ser também só razão e também não ser só emoção. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tô aqui pra ajudar vocês. Não sei se eu vou juntar nesse vídeo aqui o meu vídeo de application, porque talvez vai ficar muito grande. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.